Louvado seja o nome do Senhor por você estar aqui nessa manhã. Que bom, que bom, que bom mesmo, né? Que alegria. Estou vendo o Nilson aí, que bom, Nilson. Rapaz, que bom, rapaz. O Botafogo está subindo, rapaz. Você pode vir, pode subir junto com ele também, rapaz. Que bom que você está aí, aparecendo. Está aparecendo no cenário, né? Que bom que você está aí, que bom, que alegria. Meu amado, nós temos conversado sobre o que a gente tem conversado aqui como igreja esse ano? Sobre estarmos sujeitos à vontade, ao Espírito do Pai. E hoje nós viemos conversando aí desde março sobre esse olhar paterno revelado nas Escrituras a respeito de Deus na relação conosco. Como é que a paternidade de Deus se manifestava e se manifesta na relação de Deus para conosco. E hoje nós vamos continuar, mas de uma outra forma, trazendo um subtema a isso, que seria a adoção de Deus é irrevogável. Deus nos adota de forma irrevogável. E essa adoção, ela visa um propósito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, lá na carta de Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 1. Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Todo mundo é filho de Deus, ou todos somos criaturas e só nos tornamos filhos quando nos convertemos? Todos são filhos de Deus, ou só somos criaturas, ou só nos tornamos filhos de Deus depois que a gente se converte? Vamos lá. Quando é que nos tornamos filhos de Deus? Ou melhor dizendo, quando é que somos filhos de Deus? Quando nos convertemos, ou quando fomos criados? Nós somos criaturas de Deus ou nós somos filhos de Deus? Quando é que a gente é filho de Deus? Quando a gente crê ou quando fomos criados lá desde antes da fundação do mundo? Porque se eu errar a palavra aqui, eu me enrolo. Por isso que eu estou tentando segurar a palavra aqui para não me perder aqui no processo. Quando é que nos tornamos filhos de Deus? Pronto, já pequei na palavra. A palavra não é tornar. Quando é que nós fomos criados para ser filho de Deus? Na eternidade ou depois que você se converte? Na eternidade? Ou é depois que você se converte? Então vou fazer outra pergunta. Quando é que você toma forma de filho de Deus? Na eternidade ou quando você se converte? Vamos lá, ó. Quando é que você foi criado filho de Deus? Agora, quando é que você se torna filho de Deus? Ganha forma de filho de Deus? Quando você se converte. Então, há uma diferença entre ter sido criado para ser, para tornar-se. Nem todos aqueles que foram criados para ser filhos de Deus acabam se tornando filho de Deus. E isso tem implicações que são sérias para a nossa vida. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, verso 3. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando é que nós fomos escolhidos? Depois de termos sido criados ou antes de tudo ter sido criado? Antes de tudo ter sido criado. Vamos lá. Nos escolheu nele antes da criação do mundo, mas nos escolheu para quê? Aí vai falar do propósito. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós não fomos escolhidos e criados para vivermos a vida que imaginamos e idealizamos. Nós fomos escolhidos e depois fomos criados para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Então, Deus não nos criou com compromisso de garantir a vida que imaginamos ter e a vida que queremos ter e nem a vida que pensamos como ela é. Deus nos criou, nos escolheu antes de nos criar para que a gente vivesse essa vida santa e essa vida irrepreensível. E essa vida santa tem a ver com o quê? Vamos lá. Verso de número 5. E em amor nos... Então, ele arrumou um destino, ele pensou um destino, ele criou um destino antes da nossa existência. Por isso que é um predestino. Antes de você ter sido criado, já havia um destino para você. Você já havia sido destinado a algo. E nós fomos destinados a quê? Vamos ler o texto. Nos predestinou para sermos adotados. Então, qual é o destino de todos aqueles que foram criados por Deus? Ser o quê? Adotados. Adotados. Só que isso é anterior à criação. Deus não nos criou e depois nos adotou. Deus nos adotou antes de nos criar. Deus nos adotou antes de nos criar. Você e eu, a humanidade, foi adotada por Deus antes mesmo dela ter sido criada. Esse é o predestino da humanidade. É isso que a humanidade está destinada. Mas vamos continuar. Adotados como filhos, por meio de quem? Por meio de quem? Jesus Cristo. Por quê? Porque todo mundo foi criado em Cristo Jesus. Ele é a primazia. Ele é o fundamento. Todo ser humano foi criado em Cristo Jesus. Não existe ser humano criado no diabo. Existe ser humano que se diaboliza. Não existe ser humano que tenha sido lá pensado no diabo. Todo ser humano foi pensado e criado em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Conforme o bom propósito da sua vontade, porque esse é o propósito da sua vontade. Às vezes a pessoa pergunta assim: pastor, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você viva como um filho, porque foi isso que ele fez com você. Ele te adotou antes da fundação do mundo para que você seja filho. Então, qual é a vontade de Deus? Que você vive em família. Que você vive em família. Vamos lá. Para o louvor da sua gloriosa... Agora, isso tem a ver com o quê, irmãos? Para o louvor, verso número 6. Verso número 6.
para louvor da sua maravilhosa graça. Então, isso não é para louvor da vida que você imagina. Isso não é para que a tua vida funcione do jeito que você queria que funcionasse. Isto não é para que a vida se dê igual a que você acha que tem que ser. Não, isso tem a ver com o louvor da graça de Deus. Isso tem a ver com a glória de Deus. E não o que você pensa ser certo e errado. Vamos lá. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E este amado aí é quem? Quem é este amado? Quem é este amado? Cristo Jesus. Aonde nós somos amados por Deus? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele olha para você através de quem? Cristo Jesus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério. Vamos lembrar aqui. E nos revelou o... Tem um mistério aí. Fala para o seu irmão, vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, tem um mistério aí. Mas já foi revelado. Qual é o mistério que foi revelado? Qual é o mistério que foi revelado? Que nós, que antes pensávamos que era uma criação de Deus, e mais nada, uma criatura de Deus e mais nada, e que nós estávamos aqui para viver nossas vidas, na verdade nós fomos o quê? Adotados por Deus para vivermos como família. É este o mistério da vontade de Deus. Pode não ser o mistério que você queria ouvir, mas esse é o mistério da vontade de Deus. Você e eu fomos criados para sermos família. Você e eu fomos criados para levarmos o nome de Cristo. Os filhos perpetuam o nome da família. Nós estamos aqui não para carregarmos o nome que nós queremos ter. Engenheiro, sei lá o que você pensa ter como identidade. Nós estamos aqui para manifestarmos e perpetuarmos e proclamarmos, melhor dizendo, o nome que nós pertencemos. E esse nome é o nome de Cristo Jesus. Mas vamos lá. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. De fazer convergir em Cristo, repita aí comigo, irmão. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Lá no seu ambiente de emprego, todas as coisas já estão convergidas em Cristo lá. Todo mundo se trata como irmão, todo mundo se trata como família, todo mundo já assume a responsabilidade como família. Não? Então tem uma notícia. O nosso Pai te adotou e te colocou lá para que você seja esse fator de convergência, para que todas as coisas que estejam acontecendo lá, estejam acontecendo segundo esse espírito de família. Amém, irmãos? Você não é um empregado assalariado. Você não está na vida para que você traga para casa o seu pão de cada dia. Não é este o propósito. Você não é vizinho de quem você é vizinho, apenas para que você fique cômodo no lugar onde você mora. Todas as coisas foram criadas para que em Cristo isso fosse convergido. O que significa isso? Que tudo que nós tocamos sempre terá esse espírito de família. Todo o nosso serviço, todo o nosso investimento financeiro, tudo que nós fazemos visa esse espírito de família. Se eu poupo pensando em como eu posso abençoar mais pessoas.
Se eu gasto pensando como eu posso fazer com que esse recurso que vem à minha mesa possa chegar a cada vez mais a lugares que naturalmente, se não fosse por Cristo, não chegaria. Eu estou plantado neste lugar, nessa vizinhança, para que em nome de Cristo Jesus, essas pessoas possam saber que quem está ali do lado delas é um irmão, porque ela é uma filha de Deus e Deus a adotou para vivermos como família. É este o propósito. Por isso, de fazer convergir todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então, para que você foi adotado, irmão? Para que você foi adotado? Para ser uma expressão da glória de Deus. Você não foi adotado para ir para o céu. Você não foi adotado para ter a vida que você imagina. Você não foi adotado para falar com Deus sobre aquilo que você quer. Você foi adotado para cumprir o propósito daquele que te adotou. Você foi adotado para a manifestação da glória do nome dele. Amém? Até aqui, amém? Por que isso, irmãos? A adoção de Deus, ela é algo irrevogável. A adoção de Deus, ela é algo inegociável. Nenhuma pessoa está condenada porque ela não foi adotada por Deus. A condenação está sobre a vida das pessoas que, tendo sido adotadas por Deus, se rebelaram, rejeitaram esta adoção. A adoção de Deus não visa em você ficar fofinho, lindinho. Ah, todo mundo é filho de Deus. Ah, que legal. Não. Todo mundo é filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, mas para cumprir um propósito, para um cumprimento de um desígnio, para um cumprimento de uma vontade, para a manifestação de uma glória, para a manifestação do nome de Cristo Jesus, do nome de Deus que está em nós. Portanto, a condenação não vem porque você não é filho. A condenação vem exatamente porque, tendo sido filho de Deus, adotado como filho de Deus, você se rebelou a isso. Você quis viver de acordo com a sua vontade. Por exemplo, abra sua Bíblia, por gentileza, lá em João, capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8. Quando você abre aí, quando você abrir aí, você abriu? João 8. João 8. Acharam? Amém. Isso aí. Amém. João capítulo 8. Vamos lá. João capítulo 8. Abriram? Todo mundo abriu? Só para a gente fechar aqui essa parte. Então, o que a gente viu até agora? A adoção de Deus, ela é irrevogável. Mas essa adoção visa um cumprimento de A adoção visa um cumprimento de um propósito. Então, nós fomos adotados para vivermos o propósito. Qual é o propósito?
sermos família, porque esse espírito de família que é a glória do nome de Deus. De tal maneira que em todos os lugares que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós estamos lá exatamente para revelar esse espírito de família. Não há lugar nesta terra que Deus não reivindique como dele e que Ele não tenha nos dado como herança, para que neste lugar a gente manifeste a glória do nome dele. Amém? Amém, irmão? Eu sei que é um desafio, que tem criança falando para cá e tal, mas Jesus, quando ensinava, Jesus ensinava no meio das praças públicas, Jesus ensinava no meio das bancas de peixe, Jesus ensinava no meio do comércio local. E no meio do comércio local é a gente gritando, peixe, peixe, é o quilo do peixe, o outro farinha, farinha, trigo, é isso. É criança correndo para lá e para cá. Agora, só existe uma coisa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, não fique pensando que nós vamos criar uma condição ideal para você ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vai ser manifesta no meio das esquinas barulhentas. Ele vai continuar falando. Vamos lá? João 8, a partir do verso 31. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Lê para a gente aí, alguém. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Vamos lá. Como é que os judeus eram descendentes de Abraão? Segundo o Espírito ou segundo a carne? Segundo a carne. Muita gente pensa que é filho de Deus segundo o Espírito ou segundo a carne? Segundo o quê? A carne. Eu fui criado por Deus, então eu sou filho de Deus. Não. Você é filho de Deus segundo o Espírito. E não segundo a criação. Você não é filho de Deus segundo a criação. Você é filho de Deus segundo o Espírito. Então, como é que esses caras aqui estavam pensando que eles eram filhos de Deus em Abraão? Eles estavam pensando segundo ao Espírito que estava em Abraão, que era por fé, ou eles estavam pensando segundo a carne? Nós somos descendentes carnais de Abraão, então nós somos filhos de Abraão. Como é que você acha que eles estavam pensando que eles eram filhos de Deus, de Abraão? Segundo a carne. E vão conversar com Jesus segundo a carne. Vai. Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Vamos lá. Quando Jesus disse que ele sabia que eles eram descendentes de Abraão, ele estava falando segundo o Espírito ou segundo a carne? A carne. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas segundo a carne. Contudo, vocês estão no Espírito tentando fazer o que comigo? Me matar. Vocês são filhos de Abraão segundo carne. Mas segundo a carne, quando eu me revelo, irmãos, segundo a carne, quando nós buscamos a Deus para resolver a nossa vida e para que Ele não nos atrapalhe muito na vida que nós queremos ter. Segundo a carne, a gente faz com Deus aquilo que a gente quer e só conversa com Deus sobre aquilo que a gente quer falar. Por exemplo, as pessoas falam assim: pastor, tem dificuldade para ouvir a voz de Deus.
Alguém já viu falar assim, pastor, eu oro, e às vezes eu tenho dificuldade para ouvir Deus falando. Às vezes, irmãos, você tem dificuldade de ouvir o que você está perguntando, e não o que Deus está falando. Porque muitas vezes as nossas orações é colocar Deus no lugar, fica aí, eu tenho uma série de coisas para te pedir, te perguntar, e depois o Senhor me responde aí. E aí você não ouve nada, e fica assim, poxa pastor, poxa Deus, tenho uma dificuldade de ouvir a Deus. Irmãos, nesse momento você está ouvindo a Deus. Neste momento você está ouvindo a Deus, mas você pode estar ouvindo a Deus naquilo que você não quer perguntá-lo. E Ele está aqui exatamente para dizer assim, meu filho, eu te criei para que você cumprisse um propósito nos lugares onde eu te plantei, seja no seu casamento, seja na sua vizinhança, seja entre os seus amigos. Você está lá para manifestar esse espírito de família, você está lá para adotar essa gente como seus irmãos, você está lá para assumir a responsabilidade de trazer revelação do espírito pelo qual todos nós fazemos o que fazemos. É esse o teu propósito, é esse o teu desígnio. Você acha que eu estou aqui para responder a demanda do seu casamento? Você acha que eu estou aqui para responder a sua demanda financeira, seu sonho financeiro? Não, eu estou aqui para revelar o meu propósito, e não faltará recurso nenhum para que o meu propósito, através da sua vida, se cumpra. Mas vamos lá. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos legítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Vamos lá. Eles estavam reivindicando ser filhos de Deus segundo o quê? A carne. E Jesus estava ali revelando para eles que eles tinham sido criados para ser filhos de Deus segundo o Espírito. Só que eles não paravam um minuto sequer de ver a vida segundo a carne, e não segundo o Espírito. E quem vê a vida segundo a carne, Jesus disse que isso é torná-lo um filho de quem? Um filho de quem, irmãos? Quem vê a vida segundo a carne, torna quem seu pai? Quem vê a vida segundo a carne, torna quem seu pai? Quem, irmão? Ó, vamos ler aqui. Procurar matar. Aonde que está? Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês? Aqui, ó. Eu estou dizendo que vim do pai e vocês esperam do pai de vocês. Isso. Verso 28. 38. Olha o verso 38. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. O que aquela turma crente... Irmãos, guarda aqui no coração. Jesus está conversando com cachaceiro? Jesus está conversando com prostitutas? Não. Jesus está conversando lá com a turma? Não. Jesus está conversando com quem? Com crente, irmão. Jesus estava conversando com crente. Jesus não estava conversando numa mesa de bar. Jesus estava conversando com um montão de crente, e aqueles crentes que estavam segundo a carne, aqueles crentes que não estavam querendo viver segundo o Espírito, aqueles crentes tinham feito quem pai deles? O diabo. Você está entendendo isso, irmão? Irmãos, guarda uma coisa no seu coração. Você pode estar aqui
anos, você pode ter sido criado na igreja, você pode não matar, você pode não roubar, você pode não adulterar, mas se você não se submeter ao Espírito Santo de Deus, se você não submeter a esse Espírito nosso Pai, você está tornando o teu pai o diabo. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Isso é sério. Isso é muito sério. Isto é muito sério. Se você passa os anos, não mata, não rouba, não adultera, não faz nada de errado, mas todas as suas conversas com Deus são sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre os seus ideais. Você só se sujeita à comunhão quando ela é conveniente para você, quando você não tem mais nada para fazer, aí você vai lá e faz. Entende, irmão? Você não tem um compromisso relacional. Você tem assim, se der você caminha, se der você está, se der você comparece, se der você oferta, se der você dizima, se der eu abraço, se der eu estou lá. Não há um compromisso, não há uma força motriz que te impulsione para essa relação. No verso de número 44, olha só, de novo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vamos lá. Você e eu fomos criados para sermos filhos de Deus em Cristo. Amém? Isso não tem a ver com criação. Isso não tem a ver com carne. Isso tem a ver com o Espírito que nos foi dado por Deus em nos adotar. Por um privilégio dado por Deus nos adotar. Isso tem a ver com propósito. Por isso, vamos lá para João 1 agora. Agora vê se fica mais claro a leitura de João 1, a partir do verso 11. Todo mundo achou? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veio para o que era seu em que sentido? De espírito ou de carne? De carne. Jesus veio para os judeus. Mas os seus contemporâneos, os seus conterrâneos não o receberam. Aqueles, se pegasse, irmãos, e fizesse um teste de DNA, viria que Jesus veio de qual linhagem? Gentílica ou judaica? Judaica. Então, quando o texto de João está dizendo veio para o que era seus, veio para o que eram seus, ele está falando no sentido de judeu, conterrâneo, mas os seus não receberam. Não receberam de que maneira? Ele veio para os seus conterrâneos para revelar que eles haviam sido adotados por Deus nele. Que eles não eram filhos de Abraão segundo a carne de Abraão. Eles eram filhos de Abraão segundo o Espírito do Pai revelado em Abraão. Até aqui os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, veio para o que era seus na carne. Mas os seus na carne não receberam como aquele que traz a revelação do Espírito. Aí entra o verso número 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome... Segura aí. Contudo, aos que... Depende se você é descendente de carne de Jesus? Não.
Depende do quê? De você receber esse Espírito que Ele veio revelar. O que Ele veio revelar? Vocês são filho do meu Pai por adoção em mim. Vocês são filho do meu Pai por um cumprimento de propósito em mim. Se você recebe isso, vai. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de ser ou deu-lhes o direito de se tornar? Se tornar. Por quê? Porque eles já eram adotados em Deus, adotados por Deus em Cristo Jesus. Quando você crê, a sua mente, quando você ouve a mensagem, quando você crê, você fala, rapaz, eu sou filho de Deus. Como filho de Deus, eu vou andar em novidade de vida. Quando você crê, agora se abre um portal na sua mente para que você seja transformado na forma de um filho. Irmãos, quando você olha para o lado aí, ou quando você olha no espelho, parece filho de Deus? Parece? Seja honesto. Você olha lá no espelho, você está igualzinho Cristo. Tá ou não está? Tá não. Tá não, irmão. Por isso que esse crer, essa fé, é para a gente tornar-se. A fé é para a gente ser transformado na forma do Filho de Deus. Porque esse tornar-se, muitas vezes a gente pega isso e acha que assim, eu não era e agora sou. Não. Mas esse tornar-se aqui tem a ver com tomar forma. E não passar a ser. É tomar a forma. Não é algo que você não era e agora passou a ser, mas é algo que você foi criado para ser e agora você está tomando forma porque você recebeu e creu. Amém? E isso não tem a ver, sequência do texto. Verso número 13. Os quais não nasceram por descendência natural. Ou seja, tem a ver com criação? Não. Eu fui criado para ser filho de Deus, então eu sou filho de Deus. Não. Isso tem a ver com o espírito de adoção que é antes da fundação do mundo. Você foi criado porque você foi adotado. Então não fique na criação. Fique no propósito dela. E o propósito dela é ser filho, imagem e semelhança de Deus. Amém? Aos quais não nasceram da carne, de forma natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Por exemplo, por que Deus derramou o Espírito Santo sobre nós? Gálatas 4:6, Elton vai ler para nós. Por que Deus derramou o Espírito Santo sobre nós? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Vamos lá. Por que Deus derramou o Espírito do seu Filho sobre nós, irmãos? Por quê? Porque a gente não era para a gente se tornar? Está assim o texto? Como é que está aí no texto? Porque vocês são. Então o Espírito Santo não veio para que depois a gente se tornasse filho de Deus. Não, o Espírito Santo veio porque somos filhos e agora por meio do Espírito a gente vai ganhar a forma de filho de Deus, de maneira que a gente vai clamar, Abba, Pai. Então vamos guardar aqui para a gente ir para as aplicações aqui, e os dois amigos aqui vão fazer isso. A adoção de Deus, ela é irrevogável. Primeiro ponto. Segundo ponto. A adoção de Deus visa o cumprimento de Qual é o propósito? A manifestação da glória de Deus através de seus filhos. O que significa isso? Significa que onde um filho de Deus
coloca a planta dele, ele está lá para assumir a responsabilidade diante daqueles irmãos dele, que não sabem que foram adotados, e ele está lá para que tudo aquilo seja regido no espírito de família. A glória dele está em que os irmãos vivam a união. A glória dele está em que os irmãos vivam em comunhão. De maneira que onde um filho de Deus pisa, ele pisa para revelar essa vida comunitária. A comunidade não é uma opção para ele. A comunidade é um espírito que o rege. Ele é regido por um espírito comunitário. Ele é regido por um espírito comum. De tal maneira, meu irmão, que a obra do Espírito Santo sempre vai levar a gente para essa relação. Amém? E agora nós vamos ver, irmãos, como isso é sério. E como um crente, cheio do seu direito, cheio de si, como é que Jesus, apesar de amá-lo, como é que Jesus, apesar de querer muito, como é de Jesus, apesar de chorar por ele, como é que Jesus o trata? Para isso, vamos... Eu também pegou o microfone aí, mas... Para isso, vamos abrir a nossa Bíblia aí, irmãos, por gentileza, que a gente vai ver toda essa implicação em dois personagens. Aqui não tem problema, eu e o Elton vamos falando ao mesmo tempo aqui, sem briga. Abram, por gentileza, aí Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Toda essa implicação aí de que a vocação, que a adoção, ela é irrevogável, mas que isso implica o cumprimento de um propósito, a gente vai observar que agora, em dois personagens, que apesar do mesmo adjetivo, que é o rico, a gente vai ver dois comportamentos totalmente diferentes. A gente vai ver duas implicações de vida totalmente diferentes de um para com o outro, apesar de os dois estarem na mesma situação de rico. Lucas capítulo 18, versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui já começa com uma fala desse jovem rico em chamar Jesus de bom mestre. Isso é uma adulação vazia. Isso é uma bajulação que tem muito mais a ver com um deboche do que com quem está ali para poder aprender, para quem quer conhecer a verdade, como quem quer conhecer o Pai. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, era uma conversa com quem conhecia os mandamentos. Era um crente. Não estava conversando com qualquer um. Estava conversando com um crente, com quem conhecia os mandamentos e com quem se achava com todo o direito porque conhecia os mandamentos. E que podia, inclusive, enquadrar Jesus a ponto de chamá-lo de bom mestre com a forma de deboche. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ou seja, há muito tempo esse camarada estava ali, conhecia, há muito tempo ele se achava no direito de quem, por experimentar da lei, pudesse inclusive ter o direito de viver da forma como ele vivia. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ou seja, para de viver uma vida dissoluta,
não pense que a vida está em torno de si, vá se responsabilizar, vá ser família. A vida dele estava toda certinha. A vida dele estava como quem tinha tudo ali em dia, era rico, tinha suas posses, mas como ele estava vivendo aqui? Como quem vivia para si, como quem vivia achando que a vida girava em torno dele. Ao ouvir isso, aí, versículo 23, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está falando de uma impossibilidade. Jesus está falando, alguns autores aí, alguns comentaristas vão tentar pegar esse trecho aí como alguma forma local de passar por esse passar por esse buraco ali estreito, como algo largo passando por um buraco estreito. Mas essa conversa aqui é de quem está falando assim: olha, é impossível, pela forma como você está vivendo, você não está entendendo, você não está vivendo como quem viu, como quem conheceu que essa adoção é irrevogável, mas que isso implica uma forma de viver. Você está vivendo de uma forma dissoluta como quem está vivendo e não está se rendendo, não está se sujeitando a essa forma de viver, de quem foi adotado, de quem é filho. E ele decidiu viver essa vida dissoluta. Os que ouviram isso perguntaram então: quem pode ser salvo? Quem estava ouvindo isso estava pensando assim: poxa, como assim? Eu sou pobre pescador, eu estou aqui caminhando de forma totalmente humilde, e esse camarada aí que é rico, tem posse, tem de tudo, está falando que não é possível ser salvo? Pela lógica, à vista, quem ali é bem-sucedido? O homem rico. Quem ali está com a vida ganha? Quem ali está tudo tranquilo? O homem rico. E esses pescadores, quem está vivendo, quem está caminhando ali, caminhando lado a lado com Jesus, ainda fica pasmado com essa implicação, com essa situação. Ó, imagina a cena. Jesus tinha escolhido os 12. Os 12 eram gente assim, finíssima ou tudo vacilão. Pescador, dívida de peixe, o Mateus, que era um cobrador de imposto, tudo gente assim, complicado. Aí vem um cara 2.0. Tem um cara versão 2.0. O cara lá, meu irmão, conta tudo paga, prosperando, não mata. O cara cumpre todos os mandamentos desde a mocidade. O cara sim. Aí os caras pensaram: pronto, agora vai resolver nosso problema. Vai chegar um cara desse aí, Jesus vai, olha, com certeza abraçar esse cara, porque esse cara aí é a versão 2.0. A gente é uma versão 1.0, meu irmão. Se Jesus acolheu o 1.0, não vai acolher esse 2.0? Vai acolher, com certeza. Aí Jesus vai, porque você precisa lembrar que a adoção de Deus, ela é irrevogável. Mas a adoção de Deus, ela é também para o cumprimento de um propósito, que não é patrocinar a vida que achamos que temos que ter, mas sim em cumprir a vocação que Deus nos deu para ter. Vai. Esse camarada era crente? Sim ou não? De acordo com a gente leu aqui. Crente. Sim, ele era crente. Qual o nome dele? Hã? Qual o nome dele? Não tem. Não tem. Não tem. Os ricos crentes não têm nome na Bíblia. Eu vou repetir aqui. Os ricos crentes não têm nome aqui. Amém, irmão? Olha exemplo. Volta aí. Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, verso 19. Lucas 16, verso 19. Leiam aí na versão de vocês, por favor.
Lucas 16, verso 19. Havia um homem, qual o nome dele? Não sei. Agora vai. Luz todos os dias. 20. Diante do portão, o quebrado tem nome, mas o rico não tem nome. Aí vão. Vai. Aí volta pro 18 lá. Volta pro 18. Volta pro 18. Aliás, agora vamos pro 19. Então vai Que pro aí 19. a gente vai mesclando aí esse 18 e 19. Então, o primeiro era crente, não tinha nome, estava cheio de si. Agora vamos para o segundo rico, versículo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. Qual o nome desse homem rico? Zaqueu. Zaqueu era crente? Sim ou não? Não. Zaqueu não era crente. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Já não bastava ele ser publicano, ele era chefe dos publicanos. E os publicanos eram pessoas odiadas pelos judeus, que eram considerados traidores. Imagina você montar um negócio e precisar de uma licença, e você vai em um determinado órgão e dá tudo entrada, toda a documentação certinha, e fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E o outro cara ali que está concorrendo contigo está fazendo a mesma coisa. E ele deu a entrada e a licença saiu com 3 dias. 3 dias dele saiu e a sua não saiu. Por que muitas vezes nossas licenças ou os nossos estabelecimentos recebem mais fiscalização do que outros? Francisco, por quê? Porque, graças a Deus, nosso sistema aí de fiscalização, nosso país, é tudo certinho. Você imagina naquele tempo que se fazia contagem de papel de pão. Um publicano era considerado um traidor, um ímpio, um danado ao inferno. Então, esse publicano aqui não era qualquer um, ele era o chefe. Era o chefe da receita lá. Pá, chefe da coisa. Então, ele não era só odiado, ele era muito odiado. Vai. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O primeiro rico, era crente, não tinha nome, estava cheio de si. O segundo rico, ele tinha nome, era pecador, mas estava esvaziado e viu que ali tinha achado tudo o que ele precisava. Irmãos, o que eu queria trazer aqui para a gente nessa breve passagem aqui? Por exemplo, talvez distraído você possa pensar assim: opa, quer ver? Uma pausa. Quem aqui tem mais de 500 mil aplicado aí? Quem aqui tem mais de 500 mil reais em posse, seja ele em dinheiro ou posse? Quem tem aí mais de 500 mil? Acho que é por aí, né? Para ser rico tem que ter essa média aí, para ser rico. Para tirar onda de rico. Acho que 500 mil, né? Por aí, porque 1 milhão, acho que 1 milhão é milionário. 500 mil já tá. Mas
Tá, beleza. Ó, a Ana tá falando que 500 mil lá não é grandes coisas. Já não é grandes coisas. Então vamos lá. Quem aqui tem 500 mil aí? Levanta a mão. Tu tem, cara? Cauê falou que tem. Meu vovô tem. Ruim, quem me dera. Mas por que eu tô falando isso? Porque talvez, distraído, a gente possa falar assim: ah, não é comigo essa história. Não é comigo, eu não sou rico. Irmãos, vou falar uma coisa aqui que é sério. Você pode pensar que é brincadeira minha, mas é sério. Por exemplo, ouvindo as histórias bíblicas, mesmo antes de eu me render, mesmo antes de eu já flertava com as escrituras, já flertava com Deus, mas ainda olhava esse Deus como lá e eu cá. Mas mesmo assim, sem brincadeira, eu tinha medo de ser rico. Eu tinha medo de ser rico. Porque quando olhava essas histórias do rico que não vai herdar o reino do céu, aquilo, para mim era literalmente esse rico daquele cara endinheirado. E eu tinha medo de ficar rico. Tinha medo de ficar rico. Por quê? Para mim era isso, era disso que as escrituras estavam dizendo. E talvez você fale assim: então eu estou livre. Não é comigo que está se dizendo. Mas, irmãos, quem é o rico dessas duas histórias aqui que a gente conversou? Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que já uma vez me disseram assim, ou mais de uma vez me disseram assim: cara, a pessoa que chega a primeira vez, ou as primeiras vezes ali na igreja, na PIB do Vale, e ouve ali o pastor Antônio pregar, fica meio assustado e provavelmente não quer voltar mais. Mas o que eu vou falar aqui não tem a ver com como quem está apontando ou como quem está aqui de implicância. A gente tem plena convicção que está conversando em família. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, assim que começou a pregação, o pastor falou assim: ó, pessoal, vem aqui para frente, de Esteininho para cá, dali do Vinícius para cá. Irmãos, a gente olhando aqui, tem quatro bancos vazios. Os da frente. Não estou afirmando que é o que eu vou falar. Não estou afirmando que é. Mas isso pode ser, inclusive, algo que que a tradução disso seja: eu não quero assumir responsabilidade. Eu não estou apontando não, tá, gente? Quando estou falando isso aqui, eu estou falando, inclusive, de mim. Não estou apontando para ninguém. Mas isso pode significar, inclusive, cara, quem chega até aí são aqueles que querem assumir responsabilidade. Então deixa eu ficar aqui quietinho. Isso pode estar, talvez isso esteja até meio aqui, está ali meio guardado e você às vezes nem enxerga muito isso. Mas se liga que isso pode ter a ver, inclusive, com isso. De você não querer sentar aqui na frente com medo de assumir responsabilidade. Porque assumir responsabilidade significa, inclusive, esvaziar de si. Assumir responsabilidade significa fazer como Zaqueu, por exemplo, que logo de cara, por ter percebido que a salvação chegou, que ali viu tudo que ele precisava ter, ele logo de cara deu a metade. Falou: olha, ao te conhecer, eu vou dar a metade do que eu tenho para os pobres. E ao entender e ao conhecer essa implicação, mesmo sem afirmar que lesou alguém, ele falou: e se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, isso é uma implicação de quem conheceu, como quem se rendeu e se sujeitou e viu que a vida está em assumir, a vida está em se responsabilizar. Por quê? Quem é o rico? O rico é aquele que se esvazia do direito de desfrutar da vida. O rico é aquele, que quer desfrutar da vida. O rico é aquele que olha para a vida e fala assim: cara, essa vida aqui me deve. As coisas que estão aqui para que eu usufrua. As pessoas me devem. Irmãos, se você não se renderem ao que o Pai, desde o princípio, desde o início, desde antes da fundação do mundo, vocacionou a você, você vai achar que a vida lhe deve. Você vai achar que as pessoas lhe devem. Você vai achar que as circunstâncias da vida
estão contra você, porque você está aí para desfrutar da vida. E você, pensando assim, você é esse rico que as Escrituras estão falando. Quando aquela viúva pobre lá deu, que a gente conhece, quando aquela viúva pobre chega e dá os seus 2 denários, se ela não dá os 2 denários, ela seria uma rica que as Escrituras estão falando. Porque o pouco que ela tinha, ela não deu, ela não serviu. Porque achava o quê? Que estava na vida para desfrutar. Agora, quando você se rende, como Zaqueu fez, você entende que a vida não está em desfrutar das coisas que a vida tem para te dar, mas sim se responsabilizar, frutificando na vida. Porque você entende que a vida não está aí para te servir, mas você se vê como aquele que está sobre a mesa para dar, para partilhar. E Zaqueu enxergou isso. Zaqueu enxergou isso logo de cara. Então prova que ele foi adiante. Ele não foi como quem estava indo, se protegendo daquele bom mestre que estava à frente. Mas ele foi adiante a ponto de se não sai daqui sem que eu me renda. Não passa de mim. Hoje eu quero me render a tudo que tu tem para a minha vida. Quem é o rico? É aquele que vai para a vida na nobreza de quem quer partilhar, de quem quer ser coerente com tudo aquilo que foi vocacionado, com tudo aquilo que entendeu de Deus, conheceu de Deus, que essa vocação ela é irrevogável, e por conta disso, isso implica uma ação no meu modo de viver. Então eu não sou mais aquele que vou para a vida de qualquer jeito. Irmãos, hoje pela manhã eu fui à feira e percebi pessoas chegando dos bailes da vida. Muitas, não eram poucas. Praticamente a mesma quantidade que tinha de pessoas fazendo compra ali na feira, tinha de pessoas ainda em volta ali nos bares que tem próximo à feira e de pessoas chegando. O rico olha para essas pessoas e está tipo assim, não estou nem aí, não tem a ver comigo. Eu estou aqui fazendo feira como quem daqui a pouco está indo para a igreja. Mas se você não se compadece, se isso não te angustia, se você vê, não estou falando pelo comportamento não, tá? Que estava no baile, bebendo, enchendo a cara, não é só isso. Mas é porque você enxerga ali que é uma vida vazia, que é uma vida sem propósito, é uma vida de quem não se enxergou vocacionado, de quem não se enxergou como filho. E se isso não te angustia, você é um rico, que a Bíblia está falando, um rico sem nome e crente. Você é um rico sem nome, crente, mas que você não se implica na vida. Então, quando você olha o que as Escrituras estão falando sobre rico, não pense que as Escrituras estão falando somente pela questão financeira. O que as Escrituras estão falando aqui tem a ver com implicação de vida de quem se esvazia do pouco que tem ou do muito que tem, porque entende que aquilo ali não é seu. Vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo para a gente fechar aqui, por causa do horário também. Meu irmão, por que você tem tanta dificuldade de ler a Bíblia? Ah, pastor, minha vida é uma correria. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Meu irmão, por que você não consegue orar pelos seus irmãos? Orar em comunhão com seus irmãos? Ah, pastor, é uma luta, uma correria só. Meu Deus, você não sabe como é que é uma luta. Meu irmão, por que você tem tanta dificuldade em ter continuidade comunitária? Você vem um domingo, falta mais 2, falta mais 5, falta mais 7. Por quê? Ah, pastor, minha vida, domingo é correria só, domingo é o único dia que eu tenho. Porque você é um rico. É este rico que a Bíblia está dizendo. Que a pessoa está tão cheia da vida dela, ela está tão
ocupada com ela que não cabe oração, não cabe meditação na palavra, muito menos comunhão. Comunhão. Às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, já ouvi isso várias vezes. Pastor, eu fico com medo de dar o meu nome e aí acontecer alguma coisa eu não poder estar. Acontecer uma coisa é imprevisto, o compromisso é a comunhão, gente. A gente coloca comunhão como imprevisto e coloca o imprevisto como compromisso. Estou dando um exemplo. Ó, nós nos comprometemos em estar domingo aqui. Todo domingo. Igreja de Jesus, aonde ela precisa se encontrar? Domingo. Aonde a igreja de Jesus, que está espalhada no mundo, na história, se encontra domingo? Aonde? Em comunhão, irmãos. Ela se encontra em comunhão. Amém? Esse é o nosso imprevisto ou compromisso? Esse é o nosso compromisso. Quer dizer que não possa acontecer um imprevisto e você tenha que estar em outro lugar? Pode acontecer? Pode. Claro que pode acontecer. Mas isso é um imprevisto, porque aonde está meu compromisso? Na comunhão. Os irmãos estão entendendo? Meu irmão, guarda no seu coração. Um crente rico não se converte. Só um pecador rico que se converte. Porque um pecador rico descobre em Jesus toda a sua riqueza. Por isso ele se esvazia de si. Mas alguém, um crente rico, ele está tão cheio de si, porque ele garante no seu comportamento. Porque tem dois tipos de rico crente. O que está na igreja e o que não está na igreja. O que não está na igreja, ele fala assim: por que eu vou para o inferno? Eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, pago minhas contas em dia. Alguém já viu isso? Eu sou até gente boa. O que ele é? Um crente. Um crente rico, ele inclusive agradece pelas coisas, pelas posses que tem. Exatamente. Um crente rico agradece pelas posses que tem. Só que esquece que gratidão não tem a ver com agradecer bajulando esse Deus que deu. Gratidão tem a ver com se responsabilizar com aquilo que inclusive você tem em tuas mãos, porque você entende que isso não é teu. Por exemplo, irmãos, um cachorro, não estou, pelo amor de Deus, só estou fazendo uma ilustração lá, não estou apontando aqui. Um cachorro satisfeito, um cachorro alimentado, balança o rabo, inclusive sorri. Um cachorro satisfeito balança o rabo e sorri. Roberto Carlos já dizia. Ó. E ele sorriu para mim em latino, né? Mas esse mesmo cão, esse mesmo cachorro, quando ele de alguma forma é atormentado, é o mesmo que vai latir e vai morder. Porque esse cão, ele olhou para a vida como que, estando satisfeito, ele sorri e abana o rabinho. Porque a implicação da vida não está em sorrir e abanar o rabinho quando você tem as suas necessidades satisfeitas. Gratidão não tem a ver com necessidades satisfeitas. Gratidão tem com a resposta, como ser resposta daquilo que antes da fundação do mundo já chegou até você. Amém. Irmãos, por causa do horário, a gente vai ter que parar. Mas eu queria que a gente guardasse isso no coração. Em primeiro lugar, a adoção de Deus, ela é irrevogável. Segundo lugar, ela nos foi dada como privilégio para cumprir um propósito. Terceiro lugar, meu irmão, se você não vive esse propósito, Deus vai te deixar ir. Deus vai te deixar ir. Porque Ele não vai negociar com você esse lugar de propósito. Você pode ser um filho dele. Olha na parábola do rico e Lázaro. Vai lá, filho. Mas Abraão respondeu: filho,
Lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro. Eu te suplico, pai Abraão. Um filho de Deus crente, cheio de si, não tem cumprimento de propósito para ele. Deus deixa ele ir, ele vai. Você acha que ele foi para a cachaça? Você acha que ele foi para as bordas? Não, ele continuou com a vidinha dele lá na mão dele. Meu irmão, o nosso Pai está te chamando, eu e você. Nosso Pai está nos chamando. Você está na vida para cumprir esse propósito de revelar a glória dele. Não pensa que você está aí para durar. Não pensa que você está aí para ser abençoado. Você está aí para revelar a bênção de Deus sobre a família. E a bênção de Deus sobre a família está em que a gente, em tudo que a gente colocar a mão, a gente coloque a mão com esse espírito familiar. Amém? Vamos orar, pedir ao Elton para que ore em nome de Jesus. E a gente vai orar ao Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua iluminação, por aquilo que o Senhor tem nos constrangido, nos chamando para uma conversa de pai e filho. Amém, Pai. A conversa de pai e filho a boa conversa de pai e filho é aquela que nós somos admoestados, aquela que nós somos chamados à responsabilidade, e não aquela que é a gargalhada contínua ou a conversa sem propósito, contando piadas, falando de futilidades. A conversa que o Senhor tem tido conosco é a conversa de nos trazer a responsabilidade, de nos mostrar que nós carregamos o privilégio de ser chamado de seu filho e de ser seu filho, porque nós somos filhos do Senhor. Para isso o Senhor nos chama, para isso o Senhor trata conosco, para isso o Senhor nos apresentou a família. E eu peço ao Senhor que continue falando cada domingo, cada quarta-feira, cada momento que nós estivermos em comunhão, reunidos. Amém, Jesus. Amém. Que a nossa orelha possa sair quente dessa conversa com o Senhor. Amém, Senhor. Que cada dia o Senhor traga, porque o filho responsável, o filho é aquele que sabe quem é o seu pai. Amém, ele Jesus. Não reclama, ele não faz acusação, amém. Ele não acha que o seu pai é mau, amém. Mas ele sabe que tudo que seu pai faz é para o seu bem, amém, Jesus. É para gerar vida, glória é para colocá-lo no caminho. Quantos filhos precisam cair, ir no fundo do poço, ir para dentro de um presídio para lembrar dos conselhos do seu pai. Verdade, e o Senhor nos traz com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, nos traz para a tua casa, nos traz para a família, para um encontro alegre, para um encontro onde cada um sai cheio de vida, sai farto, sai alimentado. O Senhor não nos coloca dentro de uma prisão, o Senhor não nos coloca privados da nossa liberdade. O Senhor nos dá toda a liberdade, mas como o Senhor é o nosso Pai, o melhor lugar para nós estarmos é junto do Senhor, junto amém, da nossa Pai. Família, Pai. Amém. Eu peço ao Senhor que continue falando conosco. Obrigado porque hoje o Senhor continuou falando. Amém, e hoje Jesus. À noite o Senhor continuará falando. E a nossa orelha sai daqui quente. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, só um segundinho aqui, que veio a memória aqui, se me permite, só mais um minutinho. Deus já falando com a gente assim, isso é muito bacana, né? A oração de Elton aqui me despertou algumas coisas. E só queria citar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente está falando dessa questão do quem é esse rico nas Escrituras. E qual a implicação de quando você se rende ao que o Pai
tem feito na sua vida, porque isso é irrevogável, isso implica um jeito de se viver. Ontem durante o dia, né, e também à noite, o Davi e a Raíssa, casal jovem, que poderiam inclusive ser como esse jovem rico, de estar aí para curtir a vida. O Davi e a Raíssa, eu estou citando ele não é porque é meu filho, meu genro, estou dando só um exemplo para ilustrar essa questão aqui do que a gente tem conversado, do que nós estamos conversando em família. O Davi e a Raíssa já estão caminhando, né, a duras penas, trabalhando, estão caminhando para uma vida que poderiam, inclusive, já desfrutar de alguma coisa por aí, tranquilamente. Mas ontem, por exemplo, aí eu lembrei aqui que o pastor logo no início falou sobre o barulho das crianças, e lembrei de um fato de que uma pessoa muito querida pela gente fala que uma casa sem barulho de criança não tem jeito de casa, que para ter jeito de casa tem que ter barulho de criança. Aí me veio a memória, ontem o Davi e a Raíssa estavam lá com o Cauê, com o Arthur, que é menorzinho do que o Cauê, e com o Lorenzo, que é também menorzinho de idade do que o Cauê. Estavam com 3 crianças. Irmãos, a gente mora pertinho, eu escutava o barulho daquelas crianças o tempo todo. Eu imagino a bagunça que 3 crianças dentro de casa estavam fazendo. Eu imagino a bagunça que 3 crianças estavam lá, eu imagino que tenham bagunçado, que tenham derrubado coisas, que tenham feito as algazarras que uma criança ou que crianças juntas fazem. Mas, irmãos, que alegria, chega a me arrepiar só em falar isso aqui, que alegria eu estava lá de casa em testemunhar isso. Amém. Que alegria eu estava em testemunhar que um casal jovem, que poderia estar aí, inclusive poderia assim, sogra e sogro, pô, dá para tu ficar aqui com o Cauê, que a gente ficaria com o maior prazer, estragando tudo, atrapalhando tudo, mas a gente ficaria com o maior prazer, e saírem aí para passear. Ali o Arthur aqui, ó, esse é o Arthur, está ainda com eles, e só faltou o Lorenzo. Estavam lá, jovem casal, que poderia estar vivendo como jovem rico, mas decidiram viver como Zaqueu, que se renderam, e estão caminhando, estão amadurecendo, estão entendendo que viver a vida na implicação de quem se viu adotado desde antes da fundação do mundo, implica em viver conforme o Pai tem ensinado. Amém? Amém. Dê um abraço apertado na pessoa que está ao seu lado, que Deus a todos ilumine em nome de Jesus. Amém.